noite! Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita André Luiz de Taubaté. 2021, 36ª Semana de Kardec. É com muita alegria que nós te recebemos aqui para essa semana tão especial. Cada uma das noites nós teremos o momento da prece e o momento da apresentação do nosso convidado, sempre trazendo uma reflexão importante para a nossa vida acerca do Evangelho. Que todos nós possamos aproveitar cada uma dessas noites, todos os ensinamentos que nos serão trazidos. Sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar. Um grande abraço. Vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos anjos guardiões, aos espíritos de luz, os benfeitores, e agradecer. Gratidão pelo Espiritismo entrar em nossas vidas, essa doutrina consoladora que a misericórdia divina permitiu que viesse até nós, para despertar os nossos corações e mentes aos sentimentos sublimes, ao verdadeiro sentido da vida, a despertarmos para a consciência espiritual que somos espíritos imortais e que aqui estamos encarnados transitoriamente com o objetivo de nos tornarmos melhores nesse processo evolutivo de progressão, de ascensão, de aproximação com o Pai, alcançando a nossa felicidade verdadeira. Gratidão a essa semana de comemorações ao nosso codificador, Allan Kardec, que de maneira digna, abnegada, de sacrifícios, de perseverança, conseguiu cumprir a sua missão, nos trazendo esta doutrina, essa ciência essencialmente moral, nos fazendo compreender de onde viemos, para que aqui estamos, para onde iremos. Dentre seus ensinamentos e suas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso dever como espíritas, os bons espíritas, os verdadeiros cristãos. Na humildade, no amor, na paciência, na fé, na sabedoria divina, compreendendo que o Espiritismo nos traz a oportunidade de nos melhorarmos, em primeiro dever, e em segundo, servirmos de exemplo e, conseguindo assim, propagar de maneira efetiva a renovação, contribuindo com o Pai, contribuindo com o Mestre, contribuindo com os Espíritos de luz nesse processo de progressão. Momentos de alegria, de gratidão e de fortificar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa luz, e que possamos ser luz aonde quer que estejamos, como bons espíritas, bons cristãos. Obrigado, Allan Kardec, nosso codificador, que possamos também, dentro de nossas imperfeições, mas com esforço, sermos dignos de propagar esses ensinamentos, esse Evangelho redivivo, e darmos a nossa humilde contribuição para o progresso do mundo em que vivemos e de nós mesmos. Obrigado, Jesus, por estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando. E obrigado, Pai misericordioso, que não desiste de nós, de amor infinito, e que nos faz ter a certeza que estaremos fatalmente nos aproximando cada vez mais de nosso Criador, e sabemos que um dia todos nós seremos muito felizes, atingindo a plenitude do amor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, companheiras e companheiros, é um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez pelo modo online, que é como nós estamos nos comunicando,
para, dessa vez, falarmos sobre a semana Allan Kardec, que a gente comemora, celebra em Taubaté. Eu sou André Marinho, estou gravando esse vídeo, desde o Rio de Janeiro. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não estamos podendo circular como nós gostaríamos, mas, sem dúvida alguma, assim que for possível, com muita alegria, com muita satisfação, eu vou a Taubaté, porque sempre sou muito bem recebido nessa cidade pelos amigos, pelos companheiros, assim como muito carinhosamente, afetuosamente lembraram-se do meu nome para essa semana espírita em homenagem a quem eu gosto sempre de denominar o professor Allan Kardec. Eu gosto sempre de dizer e reforçar que ele era um professor porque esse era, penso, um dos únicos títulos, se não o único título que Hippolyte Léon Denisard Rivail efetivamente aceitou. Professor. De fato, ele é um professor, foi um professor em todas as acepções da palavra que nós pudermos dar. E acho que é muito importante a gente atentar-se para quais são as acepções da palavra professor, e eu vou ler aqui para vocês, porque acho que essas palavras se enquadram perfeitamente na designação que nós damos àquele que foi o codificador da doutrina espírita. Segundo o dicionário Aurélio, vamos ver aqui 3 definições. Professor é aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina, um mestre. Mestre é sinônimo de professor. Nós também chamamos os nossos queridos professores de mestres. E nós também sabemos que mestre foi o único título que Jesus Cristo aceitou para si. Mestre, que em língua hebraica é Rabi ou Rabone, hebraico-aramaico, Rabi, que significa mestre. O professor Allan Kardec, portanto, era um mestre. Jesus era um professor. Professor, como diz o dicionário Aurélio, é aquele que professa primeiramente e depois ensina uma ciência, claro, porque todo verdadeiro professor não apenas ensina, mas antes de tudo ele professa aquele conhecimento. O que é professar um conhecimento? Vamos ver a palavra professar? Professar significa reconhecer publicamente, confessar, reconhecer publicamente, confessar. O professor Allan Kardec era um professor de muitas matérias diferentes. Ele lecionava, ele professava, ele reconhecia muitas ciências distintas. A língua francesa, a matemática, mas na década de 40 ele começou a se dedicar mais ao magnetismo, que ele também estudava com muito afinco, e na década de 1850 ele começou a se interessar pelos fenômenos que vieram posteriormente dar origem ao que seria a doutrina espírita. Somente um professor, uma pessoa que professa uma doutrina, que assume uma doutrina, seria capaz de codificar a doutrina. Porque Allan Kardec, no seu processo, vamos chamar de conversão, quando ele teve contato com os fenômenos espíritas, quando ele conheceu primeiramente as mesas girantes e começou a decifrar o que as mesas girantes eram, Allan Kardec, pseudônimo usado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele rapidamente entendeu que aquilo não era apenas um arcabouço cultural, que aquilo não era apenas informações para serem analisadas por uma metodologia específica. Ele entendeu que ali havia uma profissão de fé,
Quer dizer, ali havia um conjunto de conhecimentos que pudessem ter caráter filosófico, que pudessem ter caráter científico, ou outros caráteres como morais, mas aquele conhecimento que era transmitido pelos espíritos e que, portanto, não apenas foi transmitido, mas organizado pelo professor Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denizade Rivaio, eram conhecimentos que modificariam o ser humano, a maneira como o ser humano entendia a vida, a maneira como o ser humano abordava. Então, são conhecimentos que não são simplesmente transmitidos na sua racionalidade ou na sua intelectualidade, mas eles são, primeiro, professados intimamente, numa real concordância entre quem ensina e o que ensina. Não eram apenas ensinos para serem intelectualmente ou racionalmente induzidos ou debatidos ou apresentados àqueles que os espíritos apresentavam e que Allan Kardec estava organizando. Não. Eram ensinos que o próprio Allan Kardec vivenciava, que ele compreendeu de uma maneira majestosa no seu horizonte o quanto pensar a vida a partir daqueles conceitos, a saber, a existência de uma alma, a ideia de que uma alma é imortal, de que a alma é imortal, a ideia de que as almas, onde elas estão, elas podem se comunicar, e, não apenas isso, também a ideia e o conceito de que essas almas nascem e renascem diversas vezes, portanto, é o processo da reencarnação. Ele percebeu que isso não era apenas uma teoria, isso modifica toda a visão de vida do ser. E por isso, como professor autêntico que ele era, ele se permite se modificar por essas visões. Ele permite que o seu horizonte de vida passe a ter uma nova concepção, como ele relata isso muitas vezes na Revista Espírita. Ele também sofreu, vamos assim dizer, o impacto, a influência desses conhecimentos, a tal ponto que ele se mobilizou a abandonar, entre aspas, obviamente, todo um percurso de vida como professor de matemática, de francês, de ciências exatas, para professar como professor, para dedicar-se ao ensino dessa nova ciência, dessa nova filosofia, cujo nome depois se consignou, se consagrou como Espiritismo. Então, acho que nem sempre, quando se fala de Allan Kardec, as pessoas lembram-se do impacto que ele teve ao se deparar com aqueles novos conceitos. E aí eu não estou, repito, mais uma vez, falando de conceitos intelectuais apenas, também, mas não apenas. O quanto na sua vida, na sua experiência, na sua relação com a sua esposa, na sua relação com os seus vizinhos, na sua relação com o conhecimento, na sua relação com a sua profissão de professor, ele sofreu o impacto de pensar que ele não era mais apenas um professor daqueles outros conhecimentos, mas ele era um professor sobre a vida imortal, um professor sobre a reencarnação, um professor sobre a imortalidade da alma. Então, este conceito que nós aqui estamos falando, professor é aquele que professa, é básico na vida dele. Ele professava, de fato ele acreditava, ele estava convicto, ele estava pleno daquele conhecimento, mas é também alguém que ensina uma ciência. E no caso ele é o professor que também elaborou essa ciência, né? Porque o Espiritismo ele só existe por causa do professor Allan Kardec. Quer dizer, porque os espíritos se comunicaram. Os espíritos, através de vários exemplos que muitos de vocês já conhecem, sobre o funcionamento das mesas girantes. Eu tenho uma palestra, depois quem quiser assistir
no meu canal no YouTube, Diálogo Aberto com André Marinho, sobre doutrina espírita, também falando com mais detalhes de como foi esse processo. Mas, notem bem, Allan Kardec, ele foi quem organizou esse conhecimento. Ele fez essa coletânea e reestruturou, reordenou. Por isso ele é chamado o codificador, né? O codificador é uma outra palavra que eu acho que merece, já que nós estamos hoje nesse breve estudo, falando de dicionários, antidicionários, vamos olhar aqui, codificador. Codificador é quem codifica, né? Tá aqui escrito, quem codifica, aquele que codifica, quer dizer, ele codificou as informações dos espíritos, né? Quer dizer, ele reuniu o código das informações transmitidas por codificar. Codificar o quê? Um código. Então, os espíritos se comunicavam por códigos. Que códigos? Códigos psicográficos. Códigos escritos por meio da psicografia, códigos transmitidos por meio dos efeitos físicos, quer dizer, ou por outras manifestações mediúnicas. Kardec decifrou esse código, quer dizer, decifrou o que está por trás dessas comunicações, o como está por trás dessas comunicações, as relações da própria comunicação. Então, é nesse sentido que ele, de fato, é um codificador. E ele é professor, como eu dizia, não só porque ele professa, mas porque ele codificou, no caso dele, e ele transmitiu essa codificação. Isso é muito interessante, porque ele não faz do espiritismo que ele então está codificando um código cultista, não é escondido, não é para iniciados, não é só para algumas pessoas, não, ao contrário, ele quer codificar não para esconder, mas ele quer codificar, e ele codifica para apresentar, para expor, para, digamos assim, mostrar com muita clareza que doutrina é essa. E nesse sentido eu acho que é exemplar a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos. É um capítulo também, infelizmente, pouco conhecido, pouco estudado, que é a abertura do espiritismo. É aquele capítulo, não é a questão 1, que é Deus. É a introdução ao estudo da doutrina espírita de O Livro dos Espíritos. É essa introdução o texto talvez mais precioso para quem está começando, ou mesmo para quem não esteja começando, para quem queira entender como foi esse processo de codificar. E aí, esse é um exemplo para mim primordial, e o outro que eu acho também primordial é o próprio O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, diferentemente do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, o Livro dos Médiuns é um tratado. O Livro dos Médiuns é um livro muito claro e muito explícito nas conclusões a que o professor Allan Kardec chega, sendo que o primeiro capítulo é A Espíritos. Quer dizer, sem essa resposta elaborada, tratada, pensada, definida, analisada, não há nem como a gente continuar no Livro dos Médiuns, porque médium, ele é um intermediário, não é isso? Entre planos. Ele está no meio dos planos. Esse é o conceito. Médium, de medianeiro, de médio, de meio, de metade. Ele está entre. Então, eu acho que é exemplar o Livro dos Médiuns para que a gente veja o modo como ele organizou e como ele estruturou essa codificação. Acho que ali, quem tem interesse em entender melhor o mestre Allan Kardec, ali há um exemplo primoroso de elaboração e, como eu disse, de transparência do processo. Porque ele poderia ter transformado aquelas mensagens que os espíritos se comunicavam naquelas sessões em algo que depois até ganhou um cunho no espiritismo francês, não por causa dele, obviamente, que é o que eu dizia, um cunho ocultista, né? Um cunho só para iniciados, um cunho com certos jargões muito específicos
que aí só determinadas pessoas podiam captar, ou enfim, todo tipo de ocultismo poderia ser feito, mas ele não quer fazer dessa maneira, né? Ele quer, e aí nesse sentido, ele quer ser transparente, ele codifica, ele organiza, e aí agora eu vou usar uma outra expressão, para decodificar a organização, quer dizer, para deixar tudo explícito, para que a gente entenda o método. O método é fundamental, porque o Espiritismo é uma doutrina que propõe, sem dúvida alguma, um consolo às pessoas, mas não é um consolo por si só, é um consolo baseado em toda uma lógica do que é a relação dos seres entre si e dos seres com o mundo espiritual, né? Entre outros seres, porque somos todos almas e, portanto, estamos todos em relação, somos todos almas imortais, somos todos espíritos, somos todos espíritos reencarnantes. Então, ele organiza o conteúdo para deixar tudo muito transparente. E isso não é a função de um grande professor? Organizar o conteúdo de saber para comunicá-lo, a fim de que os demais tenham acesso, talvez não na intensidade do professor, porque os demais são de outras áreas, de outros saberes, têm outras ocupações, mas que eles possam ter acesso àquelas informações. É o que ele faz, porque, de fato, o único que se dedica com a intensidade e a complexidade àquela codificação é ele. Mas ele decodifica o que ele mesmo codificou, o que ele mesmo organizou, o que ele mesmo estruturou, para que todos possam ter esse acesso. Essa é a primeira definição de professor. A segunda definição do dicionário Aurélio é uma definição figurativa. Professor é um homem perito, um homem adestrado. É o conceito que ele apresenta. Homem perito ou um homem adestrado? Que interessante, né? Homem no sentido de ser humano, é uma concepção figurativa. De fato, ele é perito nas coisas do espírito, né? Ele é perito porque ele faz, perito é o que faz uma experiência, né? Perito também é um doutor, também é um homem hábil, destro, sagaz, especialista em alguma coisa. Todas essas definições de perito também estão condizentes com ele. Ele se torna habilitado para fazer uma perícia, quer dizer, uma perícia em que, nos processos de comunicação mediúnicos, e daí por isso ele escreve, inclusive, o Livro dos Médiuns, para mostrar como ele faz essa perícia, para mostrar que se todos podem ter acesso à vida imortal, quer dizer, a comunicação com a vida imortal, se todos podem fazer isso, todos precisam conhecer com que perícia, com que cuidado, com que habilidades, com que sagacidade, com que critérios é preciso fazer essa comunicação com o mundo espiritual. E aí, nesse sentido, professor, que é esse conceito que nós estamos elaborando, homem perito, ser humano perito, ele é um perito, sim, das coisas do espírito, da comunicação espiritual. E eu diria até mais, ele é um perito da alma humana. Sim, porque o que ele descobre e o que ele se interessa e pelo que ele se dedica e no que ele entra e no que ele avança de estudos é sobre o ser integral. E o ser integral é o ser encarnado, é o ser desencarnado, é toda a realidade vivente. Vivente. Então, essa é a segunda definição. Vamos à terceira definição. Professor é aquele que professa publicamente as verdades religiosas. E aqui é muito importante falar do publicamente.
Porque o nome que nós conhecemos é um pseudônimo, Allan Kardec. E a escolha desse pseudônimo não era porque ele não queria assumir a responsabilidade com a publicação de O Livro dos Espíritos. A escolha desse pseudônimo é porque ele não queria personalizar a doutrina. Isso vem de uma outra sabedoria dele. Não personalizar o espiritismo. O espiritismo não é o espiritismo de Allan Kardec, embora a gente às vezes use essas expressões dentro dos nossos contextos sociais para nos fazer exprimir corretamente, adequadamente, né? Para estarmos falando da mesma coisa, porque no Brasil a palavra espiritismo ganhou outros significados. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que dizer espiritismo kardecista, é uma expressão condenada. Mas a gente precisa dizer, porque às vezes a gente fala eu sou espírita, a outra pessoa entende umbanda, candomblé, ela entende outras religiões de matrizes afro-brasileiras. Então, muitas vezes, contrariando, vamos dizer assim, até o bom senso interno da doutrina, a gente tem que dizer, eu sou espírita, mas é espiritismo de Allan Kardec, que se você simplesmente, às vezes, para quem não conhece nada de espiritismo, falar espiritismo, a pessoa não entende. Ela costuma perguntar, mas é de mesa branca? Ou é espiritismo, tem trabalho lá, tem passe? Mas que tipo de passe? Fica uma certa confusão. Então, notem bem, ele usa o pseudônimo Allan Kardec não para se esconder, mas para despersonalizar a doutrina. Acaba que a gente, é isso que eu dizia, para explicar o que a doutrina é, às vezes a gente personaliza, né? Espiritismo kardecista é uma personalização, né? Espiritismo de Allan Kardec é uma personalização. É tudo que ele não queria, essa personalização. Ele não queria porque o espiritismo não é de alguém. O espiritismo não pertence a alguém. E o espiritismo não é a revelação de alguém. O espiritismo é uma, se a gente quiser usar a palavra revelação, vamos usar uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, é uma informação, uma revelação, vamos usar, mas é uma revelação de muitos, de uma legião, porque são muitos os espíritos comunicantes, né? Então, não é uma. É o que ele vai tratar em O Evangelho segundo o Espiritismo, a universalização da comunicação dos espíritos. E ele vai abordar muito bem também na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo esse conceito, que é também um conceito fundamental da estruturação de sua obra. Então, esse conceito, professor, que nós havíamos falado, é aquele que professa publicamente usar o nome Allan Kardec não é se esconder, é despersonalizar a doutrina que estava surgindo. É despersonalizar essa doutrina. E aí tem um ponto importante, porque ele assumiu publicamente. Ele, enquanto indivíduo civil, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele assumiu quem ele era e os seus postulados. E ele assumiu, ele não escondia. Ele não foi um Allan Kardec escondido. Como existe uma autora italiana atual, muito famosa, Elena Ferrante. Ninguém sabe se ela é mulher, se ela é homem, onde ela vive. É um pseudônimo. E por meio desse pseudônimo, Elena Ferrante, ela escreve livros que causam sensações e que são romances, confesso que nunca li, por isso que não posso emitir opinião, mas que são muito bem recebidos pela crítica de literatura italiana. Mas ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Allan Kardec, todo mundo sabia, era o professor Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, o nome não é para se esconder. O pseudônimo, nesse sentido, não tem esse propósito. Tem o propósito de não personalizar. E aí, o conceito de professor é aquele que professa publicamente, no caso aqui ele está falando de verdades religiosas, que ele está associando com o conceito de mestre, que é um conceito muito usado em religião. O mestre fulano, o mestre ciclano, o mestre Jesus. Bom, Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor Allan Kardec, como eu gosto de chamar,
ele assumiu as consequências públicas. Públicas. Porque não é porque ele se propôs a codificar essa doutrina que foi tudo fácil, tudo simples. Não. Quantas pessoas não acharam ele louco? Ele mesmo narra sobre isso, eventualmente, em alguns trechos da Revista Espírita. Quantas pessoas não se afastaram e outras se aproximaram, obviamente? Quantas pessoas, alunos, escolas, que ele poderia dar aula, para a qual ele poderia se dedicar, fecharam as portas porque ele estava adentrando um conhecimento considerado estranho. E lembrem que ele era um ser humano, como está em Obras Póstumas, que tinha dificuldades financeiras para viver. Então, é muito difícil quando você não tem um salário fixo, que era a situação dele, vejam. Vivia de aulas, era um professor, todo professor vive de dar aulas. E ele não tinha necessariamente um dinheiro fixo. Imagine a segurança dele. Insegurança não que lhe levasse a uma timidez de ação, mas uma natural inquietação. Afinal, aquela doutrina, como eu disse, era muito rejeitada por muita gente. E como é que ele iria sobreviver? Como é que ele iria ter alunos? Será que os alunos iam continuar interessados? Será que os alunos iam querer ele como mestre? Aquele homem que estava se metendo e codificando aquelas coisas do além? Então, é importante a gente falar disso, porque isso nos mostra o tamanho do desafio que foi ter se tornado professor deste assunto, desta matéria, chamado Espiritismo. Professor e codificador, e na condição de codificador, organizador e depois quem explicita, quem organiza e quem decodifica. Essa postura de professor é muito importante, porque nós estamos vivendo num momento no nosso país que, infelizmente, muitos não estão mais respeitando o lugar do professor. Há muitas décadas isso vem acontecendo. O lugar do mestre. Houve épocas na nossa história que o sonho de muitas pessoas era se tornar professor. E hoje, a condição de professor muitas vezes é tão achincalhada, é tão menosprezada, não só porque o salário é pequeno, que as condições são difíceis, porque existe toda uma politicagem, ideologia em torno do que é ser mestre, do que é ser professor, do que é ensinar, do que é ter o espaço dentro de uma sala de aula para, com conhecimento e liberdade criativa, porque todo professor precisa ser criativo, desenvolver estudos e conceitos com os alunos, e o pensamento crítico, que é algo que não se quer mais, que não se interessa. Por que tantos têm medo do pensamento crítico? Por que será? Por que será que tantos têm medo da pergunta, da dúvida, da indagação, do questionamento? Porque muitas vezes, talvez, por ignorância ou por amor à ignorância. Nós que professamos o Espiritismo como uma doutrina, nós que nos comunicamos e compartilhamos o nosso conhecimento na condição de professores, que é o que nós somos como palestrantes. Óbvio que somos. Não adianta dizer que não é. É. Somos. E nessa condição, é fundamental a gente falar sobre isso. Professor Allan Kardec. Usar esse nome, usar esse título, marcar esta posição num país como o nosso que está desrespeitando demais
demais o pensamento crítico, a ciência. Está desrespeitando demais a civilização. Nós somos pró-civilização. Porque nós somos iluministas. Porque nós acreditamos nos conceitos iluministas. Porque o Espiritismo é uma doutrina iluminista. Isso não significa que a gente não veja contradições na ciência, contradições na filosofia, contradições na religião. A gente vê. O Espiritismo não esconde essas contradições, ao contrário, ele quer abordar essas contradições. Mas para abordar, é preciso a liberdade de pensamento ser incentivada. Sem liberdade de pensamento não tinha surgido a doutrina espírita. Se Kardec fosse cerceado na sua capacidade de pensar, primeiro que não teria se tornado professor, e depois não teria condições de criar a doutrina, porque ele é um criador. Então, precisamos restituir essa função de professor, de mestre, de quem comunica o saber, respeitar esse lugar que é tão pouco respeitado. Eu acho engraçado, porque para a gente já ir terminando a nossa palestra, acho engraçado porque acontece esse fenômeno hoje em dia, né? Eu, André Marinho, sou uma pessoa que estudo esses assuntos há muitos anos. Muitos anos. E lá no meu canal do YouTube eu acho engraçado porque aí vem uma pessoa, várias pessoas, escutam um vídeo meu e aí escreve assim, eu discordo. E aí começa a explicar por que discorda, né? E eu fico pensando, a pessoa acha que isso é liberdade de pensamento. Discordar simplesmente. Não, nem sempre discordar é liberdade de pensamento. Muitas vezes, discordar é manifestação da ignorância. Muitas vezes. Por quê? Quando você está diante de uma pessoa que se dedica àquilo, eu me dedico há muitos anos a esses estudos, como muitos se dedicam. Eu posso dizer assim, veja, eu compreendo a sua visão, mas não entendo exatamente como você entende. Por quê? Porque na minha concepção, isso e aquilo. Ok. Isso é uma troca. Isso é um diálogo. Isso é um respeito. Agora, tá errado porque nananana? Não. Não pode ser assim. Sabe? É um desrespeito ao conhecimento isso. Peraí. Você estudou tanto quanto eu estudei para falar sobre esses assuntos? Você não precisa ter estudado tanto quanto eu estudei. Não precisa. É verdade. Mas você precisa saber que, porque eu estudei, eu mereço um respeito. E, portanto, tenha atenção quando você falar. Assim como eu, ao me dirigir a um professor de uma matéria, de uma área, de uma sabedoria, de um conhecimento que não é o meu, eu preciso abordá-lo com respeito. Então eu vou conversar, por exemplo, com uma pessoa de candomblé, que não é a minha área de conhecimento. E assim que ela começa a falar, eu vou dizer, não, mas está errado, porque isso, porque aquilo. Isso é intolerância. Não é assim. Peraí, eu vou dizer para ela, não, peraí, me explica uma coisa. Lá no candomblé é assim, assado? Ela vai dizer, não é. Não é, por que não é? Por que é? E aí a gente vai conversando. Porque lá no espiritismo é diferente. Ou, no espiritismo é igual. E aí a gente vai se entendendo e vai aprendendo. E eu que não sou conhecedor, diante de alguém de candomblé, eu vou entendendo. E vou começando a formar um juízo. Mas ainda assim, tendo consciência de que esse juízo que eu estou fazendo é um juízo relativo, porque eu não sou igual aquele fulano ou aquela fulana que se dedica 20 anos a estudar candomblé. Então, eu preciso entender o meu lugar. Isso tudo é a falta que está fazendo na nossa sociedade compreender o lugar do professor, o valor do conhecimento,
o valor do estudo. Nós, espíritas, muitas vezes somos atacados, eu sou muito atacado no YouTube, por isso. Não, mas está errado, não, mas é assim, não, mas é assado, Jesus disse, não sei quem disse, não sei... Calma, você escutou o que eu falei? Você prestou atenção? Você, de fato, quer se aproximar de uma conversa, de um debate, ou não? Você só quer dizer que eu estou errado? Ou eu só quero dizer que você está errado? Nós, como espíritas, nessa semana de Allan Kardec, precisamos refletir sobre isso. Sobre como nós estamos lidando com o conhecimento. E como nós estamos respeitando ou desrespeitando o conhecimento. Afinal de contas, o Espiritismo foi organizado e codificado e decodificado, como eu disse, por um professor. Essa é a mensagem que precisa ficar para nós. Eu desejo a todos vocês muitas reflexões, tudo de bom e muito pensamento crítico, muito pensamento construtivo, crítico-construtivo, diante disso tudo que nós estamos vivendo no nosso país, que se nós estamos nesse momento aqui, é porque nós podemos contribuir com essa complexidade toda que está se passando. E contribuir não é dizer fulano está 100% certo, eu estou 100% certo, você está 100% errado. Não, contribuir é buscar entender. Buscar se aproximar de um pensamento mais complexo e menos superficial e raso, que é o que infelizmente tem nos acometido. Quando o Espiritismo, no caso que nós aqui estamos abordando, nos ensina justamente a fugir dos pensamentos simplórios e rasos e a adentrarmos num pensamento mais complexo. Obrigado, desejo a todos vocês muita paz e a todos que estão em Taubaté, essa cidade que sempre me acolheu muito bem, eu, em especial, envio a vocês de Taubaté um grande abraço pela Semana de Allan Kardec, que merece e exige uma reflexão séria sobre o que é ser professor e o valor do ensino. Obrigado.